Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vivian Puentes, de Como Viver no Canadá, e hoje eu venho contar para vocês qual o poder de compra de um salário mínimo no Canadá. Então, eu vou fazer algumas comparações com o Brasil e vou contar para vocês tudo que você pode comprar com um salário mínimo no Canadá. Primeiro, eu queria dizer que estamos na primavera e eu tava preparando para gravar o vídeo. A gente acabou de ter um churrasco mais cedo, 2 horas atrás, mandei a foto pro grupo da família. De repente, quando a gente olhou para fora, tava nevando, gente, não acreditei. Aí eu falei, caramba, ia gravar o vídeo lá fora, e agora? Eu falei, quer saber? Vou gravar o vídeo lá fora, então tô preparada aqui porque tá friozinho e está nevando. Olha, minhas plantinhas estão todas branquinhas, a mesa aqui tá toda branca, ainda tá nevando, não sei se dá pra ver lá fora. Então vamos fazer o vídeo aqui nesse cenário mais que canadense. Neve em pleno abril. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o valor do salário mínimo do Canadá comparado ao Brasil. Então, o salário mínimo aqui no Canadá, ele é 14 dólares por hora. Porque aqui, normalmente, dependendo da posição, o salário se negocia por hora. Uma pessoa que trabalhe 40 horas aproximadamente, que é o que a gente chama aqui de full time, ou período integral, no Brasil, normalmente, né, as pessoas trabalham o período integral. Então, aqui, quem trabalha período integral, que trabalha as 40 horas, ganhando 14 por hora, vai ganhar numa média de 2.000 dólares por mês. É até o valor que o governo ofereceu agora para as pessoas que estão recebendo o benefício do coronavírus, que são 2.000 dólares por mês. No Brasil, o salário mínimo varia um pouquinho de estado para estado, com uma média de R$ 998 por mês, ok? Ou também, se a gente for comparar na hora, vai dar mais uns R$ 4,53, R$ 5 a hora do trabalhador no Brasil. Agora, só para lembrar, pessoal, eu tô falando de salário mínimo, tá? Não estou falando nada sobre as profissões. Estamos falando de o que a gente chama aqui de entry level, que é todos os cargos que não exige certificado, diploma, praticamente nada. Por exemplo, um caixa de supermercado, você pode ir lá, por exemplo, para quem está começando, para quem chegou no Canadá agora, precisa encontrar um trabalho. Esse é o salário mínimo, da mesma maneira que é o salário mínimo no Brasil. Então, nós estamos falando de salário mínimo. O que uma família, um casal, os dois trabalhando por um salário mínimo, como eles vivem no Brasil e como eles vivem no Canadá. Essa é a nossa comparação. Vamos fazer algumas outras comparações quanto a produtos, serviços, e sempre eu vou dar o valor desses produtos e serviços e também quantas horas, quantos dias, quantos meses custa esse serviço. Para que a comparação seja mais justa, já que o dinheiro aqui no Canadá, que é o dólar, vale 3 vezes mais do que o real no Brasil, tá? Então, primeira coisa que todo mundo sempre pergunta, preço, sempre que vem alguém, pede para levar, pergunta como que compra, quanto que custa, como que funciona. Tecnologia. Então, vamos falar primeiro de tudo, tecnologia. Então, vamos falar do iPhone 11. Aqui existem 2 opções. Você pode ir na loja da Apple e comprar um iPhone 11. Ele custa 979 dólares. Ou você pode pedir pelo seu plano. No meu caso, por exemplo, eu nunca paguei pro celular. Desde que eu cheguei no Canadá, eu sempre peço pelo plano. Eu tenho um plano bacana. Pago um pouquinho a mais, mas a cada 2 anos eu troco meu celular e não preciso pagar nada por isso. Eu sempre pego o mais moderno que tiver disponível. Então, vamos supor que você vai comprar. Então, se você comprar um celular, um iPhone 11, aqui você vai pagar 979 dólares. No Brasil, você vai pagar R$ 4.999 por um iPhone 11. Ok, sabemos que tem a diferença de preço. O que precisamos saber é quanto tempo um trabalhador no Brasil, ganhando salário mínimo, precisa trabalhar para conseguir comprar um iPhone 11 e quanto tempo no Canadá. No Canadá, um trabalhador que trabalha por um salário mínimo, ele precisa trabalhar 8 dias para comprar um iPhone 11. No Brasil, ele precisa trabalhar 131 dias ou um pouco mais de 4 meses para poder comprar o seu iPhone 11. Vamos falar de EarPod.
Todo mundo também tá perguntando quanto que tá aí, quanto que tá, qual é a diferença daqui do Brasil. Vamos lá, o EarPod aqui está no Costco, por exemplo, comprei pro meu marido algumas semanas atrás, está por R$ 189,90. Isso quer dizer, um trabalhador aqui no Canadá precisa trabalhar 1 dia e meio para comprar um EarPod. No Brasil, ele está por R$ 1.349. Ou seja, um trabalhador no Brasil precisa trabalhar 35 dias para poder comprar um EarPod. Carro, vamos falar de carro também. Todo mundo quer saber de carro. A gente sabe que carro aqui é muito mais barato. Quanto mais barato é do que no Brasil? Como funciona o financiamento? Os juros são tão absurdos como no Brasil? Então, assim, ó, primeiro, aqui você... Segundo algumas informações que eu recebi, no Brasil já não é possível comprar carro sem entrada. Normalmente você tem que dar pelo menos 10% de entrada, aqui você ainda compra carro sem entrada. Então eu vou dar um exemplo de carro que é o meu carro aqui no Canadá, que é o Kia Sorrento EX 2019. Então esse carro aqui, ele tá custando $40 mil. Se você comprar sem entrada, você vai pagar $550 a $600 por mês. Ou seja, com uma semana de trabalho aqui no Canadá, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela consegue pagar a prestação de um Kia Sorrento 2019, ok? Então, no Brasil, esse carro tá custando R$220 mil. Eu nem acreditei. Não acreditei quando eu vi o preço, mas é o que custa no Brasil. Então, se você der R$70 mil de entrada, você ainda precisa pagar 60 prestações de R$4 mil por mês. Ou seja, uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil não consegue comprar um Kia Sorrento. Aqui, consegue. É difícil, né? Porque se você ganha um salário mínimo, você só ganha 2 mil por mês, você vai pôr 25% na prestação de um carro. É difícil, porque depois tem mais seguro, gasolina, mas não é impossível, né? Fica meio apertado, mas não é impossível. Mas seria muito mais fácil, por exemplo, adquirir um Honda Civic, né? Aqui um Honda Civic Zero custa $20 mil, então você vai pagar por aí $250 de prestação por mês. Aí já fica muito mais dentro, principalmente para quem tá começando e ganha somente um salário mínimo aqui no Canadá. Vivian, você vai falar só de coisa que é mais barata no Canadá? Não é justo. Ok, vamos falar de alguma coisa que é mais caro no Canadá do que no Brasil. Vamos falar de comida. Então, primeiro... Então, vamos falar de uma coisa de carne, né? A gente adora carne. Aqui no Canadá se supõe que é muito mais caro que no Brasil. Por exemplo, eu pago no quilo da picanha a média de $18 o quilo, né? No Brasil, segundo informações que eu recebi, a picanha está por volta, uma boa picanha de R$50 o quilo. Só que o que a gente está comparando aqui não são preços, são o poder de compra de cada salário. Então, aqui no Canadá, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela trabalha 1h30 para comprar um quilo de picanha. No Brasil, uma pessoa que ganha um salário mínimo teria que trabalhar por volta de 10 horas para comprar um quilo de picanha. Vamos falar de fruta, feira, né? Eu, no Brasil, para quem não sabe... de hortifruti, meus pais são da feira a vida inteira, então eu sou acostumada a comer muita fruta. E os meus filhos também são acostumados, né, desde que eu sempre acostumei eles, desde bebezinho, a comer muita e todos os tipos de frutas que você imaginar. Então eu gasto bastante na feira. Eu gasto por volta, só de feira, tá, pessoal? Não é supermercado, é só de fruta, legumes, verdura, né, batata, essas coisas. Eu gasto por volta de $100 por semana, que dá por volta de 7 horas de trabalho de um trabalhador que trabalha por um salário mínimo. E de novo, tô falando da minha família, somos 5, né? E todos comemos muito bem frutas e realmente é muito mais caro do que no Brasil. Porém, eu gasto $100 por semana. Isso é aproximadamente 7 horas de trabalho para quem ganha um salário mínimo. E no Brasil, vamos supor que se gaste R$100 por semana na feira, né? Então, isso daria
por volta de 20 horas. Então, ainda no que é muito mais caro aqui, o poder de compra do salário é muito maior. Vamos falar das contas de casa. Água. Eu moro numa casa, então eu gasto um pouquinho mais de água. Por exemplo, quando eu morava no apartamento em Toronto, eu nunca paguei água, só pagava luz. E lá, por exemplo, eu pagava uma média de 45, 50 dólares por mês de luz. Nunca paguei mais que isso. Aqui eu gasto um pouquinho mais, né? Eu gasto 50 de água, que são aproximadamente 3,5 horas de trabalho para quem ganha um salário mínimo. No Brasil, supondo que se gaste 50 de água numa casa, também seria aproximadamente 10 horas de trabalho. Luz, eu gasto uns 70 dólares, porque eu tenho um ar-condicionado e calefação central, só que não é a luz, é a gás. Então eu gasto um pouco mais de gás do que de luz. Então de luz eu pago uns 70 dólares. E isso seria por volta de 5 horas de trabalho de um trabalhador, né, que recebe um salário mínimo. No Brasil, a minha irmã me falou que esse mês ela vai pagar R$1.100 de conta de luz. Eu não acreditei, fiquei pasma. Mas ela provavelmente usa o ar-condicionado o dia inteiro, assim como nós aqui também. Mas, então eu coloquei assim, que eu sei que quase todo mundo tenta economizar nesse lado. Então eu coloquei assim, que seria mais ou menos uns R$400 de luz para uma família que vai e liga o ar-condicionado só para dormir, né? Então, isso daí ainda daria 12 dias de trabalho. Então, como eu tinha falado, no gás eu gasto um pouco mais. Aqui, porque o ar-condicionado é a gás, a gente tem um ar-condicionado ligado o dia inteiro. Então, eu gasto uma média de 120 dólares por mês de gás. E isso daria um dia de trabalho, ok? No Brasil, uma pessoa que gaste... Aí seria o gás, seria mais... para quem não tem gás embutido ainda, né? Seria mais o gás para cozinha mesmo. Ou mesmo para quem tem... No Brasil, eu acredito que ainda se use mais só para cozinhar. Então, seria uma média de R$20 por mês, que se gaste um gás a cada 3 meses. Eu realmente chutei aqui, tá? Então, isso daí daria umas 4 horas de trabalho. Internet. Internet, eu pago internet e TV, tá? Coloquei aqui o valor que eu pago, é um plano completo, a internet mais rápida que tem aqui. São 120 dólares por mês. E a minha TV tem canais internacionais, como o Globo e Record e os canais da Colômbia, né? Como vocês sabem, minha esposa é colombiana. E no Brasil, um plano parecido custaria uns R$250 por mês, ok? Então, aqui um dia custa para quem ganha um salário mínimo, no Brasil, uma semana de trabalho, ok? Roupas. Todo mundo quer saber de roupa, todo mundo vem pro exterior comprar roupa, né? Que aqui realmente é muito mais barato. Vamos fazer 2 comparações básicas para roupas, ok? Então, a primeira é o jeans, um jeans da Calvin Klein, que todo mundo adora. Aqui você vai pagar por volta de 28 dólares num jeans da Calvin Klein, se você, né? Você consegue sempre uma promoçãozinha e compra nesse valor. Isso custaria 2 horas de trabalho. No Brasil, pelo que eu consegui encontrar, um jeans da Calvin Klein tá custando por volta de uns R$300. Isso custaria 9 dias de trabalho pro trabalhador, ok? Vamos falar de roupa para criança. As roupas dos meus filhos eu gosto muito da Carter's. Eu ainda compro roupa na Carter's para eles, né? Eu pago normalmente blusinha 5, 6 dólares, short também, mais ou menos nesse preço. Vou falar do body para bebê, que todo mundo adora da Carter's. O pacote com 5, ele normalmente tá por volta de 12, 15 dólares. Isso seria 1 hora de trabalho aqui. No Brasil, ele custa 90 a 120 reais, o pacote com 5, que seria por volta de 3 dias de trabalho, né? Para quem ganha um salário mínimo no Brasil. Então, ou seja, fica difícil vestir o filho com Carter's no Brasil ganhando um salário mínimo, né, gente? E, por fim, a qualidade de vida. Da onde sai essa qualidade de vida? Porque o seu dinheiro, ele rende, né?
o seu salário, ele tem um poder de compra muito maior. Então você paga as suas contas do mês e sobra para você fazer todas aquelas coisas que no Brasil, infelizmente, você não consegue, porque não sobra, né? Então você consegue colocar o seu filho numa aula de música, esporte, você consegue ter um dinheiro para fazer um passeio sempre no final de semana, dar uma viajada de vez em quando, dá para guardar um pouquinho, ou você pode, né? Então, isso ganhando um salário mínimo, tá, pessoal? Que aqui realmente é só para quem tá começando mesmo. Se você correr atrás rapidinho, você sai do salário mínimo e, ó, sobe esse salário e a qualidade de vida vai, claro, subir junto, vai sempre melhorando. Ok? Então, coloquei um exemplo de duas pessoas, de um casal que ganha um salário mínimo, né? Que trabalha e vive simples, tanto aqui como no Brasil, né? Porque ganhando um salário mínimo em qualquer lugar do mundo, você tem que viver ali controladinho, não dá pra exagerar muito. Então, uma família de 4 pessoas, com os 2 adultos trabalhando e 2 crianças, aqui no Canadá ganharia 4 mil, no Brasil 1.996, pagaria de aluguel aqui por volta de 1.500, morando assim, né, em Toronto, por exemplo, é mais ou menos o valor que eu pagava em Toronto em um apartamento de 2 quartos. No Brasil coloquei 800, morando num bairro, claro, mais humilde. Talvez você consiga esse valor de R$800 por mês de aluguel. As contas do mês por volta de 350 dólares, é o que eu gasto mais ou menos aqui. Isso que eu tô colocando na internet e tal, mas que nem eu falei, se a gente contar que é um casal que vai morar num apartamento que nem o que eu morava antes de vir pra essa casa, em Toronto, você só vai pagar a luz, né? Mas aí você tem um pouquinho da laundry e tal, não vai chegar tudo isso, mas vamos colocar que seja esses 300, 350 por mês de contas. No Brasil, 250. Comida, coloquei aqui por volta de 800 dólares por mês. E no Brasil, mesma coisa em reais, né? Porque a comida no Brasil acaba sendo muito mais barato que aqui mesmo. Então seria 800 reais. Ainda assim, no final, essa família no Brasil, trabalhando os 2 por um salário mínimo, vai sobrar aí uns 150 reais. Vai sobrar, ok? Aqui sobraria 1.350 dólares por mês. Só que não coloquei transporte, né? Aqui com 1.350 dólares, se você não comprar carro, você vai pagar aqui que tem o transporte público, por exemplo, em Toronto, você compra um cartão TTC, que ele custa, eu acho que é 135 dólares por mês, e você anda à vontade no ônibus. Quantas vezes você quiser, sobe, desce, quantas vezes você quiser. Então você vai pagar mais ou menos, vamos supor que você use esse cartão, você não tenha, você ainda vai sobrar aí 1.200 dólares para os passeios, para roupa, para várias outras necessidades que você venha a ter, né? A conta do celular, que eu também não coloquei aqui. No Brasil, sobraria 150 reais, né? Como eu falei, não mencionei transporte, então se você tem que pagar ainda um pouco de transporte, porque vem descontado, né, do salário quando o governo paga. Aqui também, claro, ainda vem descontado os taxes, né, porque são 2.000, mas também vem descontado os impostos que para quem ganha um salário mínimo chegaria por aí em uns 600 dólares, talvez. Porém, quando você faz o seu imposto de renda, muita coisa volta para você, principalmente quando você tem filhos, né? Mas a gente vai entrar nesses detalhes mais na frente. E não mencionei saúde, né? Aqui você não precisa pagar plano de saúde, porque a saúde é pública. Você ainda tem o plano pela empresa, né? Que normalmente é mais para cobrir dentista, né? Que o dentista não tem tratamento público. E no Brasil, normalmente, para você conseguir uma saúde, mais ou menos você precisa pagar. Então, uma família que ganha um salário mínimo, fica bem difícil pagar um plano de saúde no Brasil, né? A não ser que as empresas onde elas trabalhem ofereçam também. E escola, né? Então, é fora de cogitação para um casal que ganha um salário mínimo conseguir pagar uma escola
com um ensino melhor do que a escola pública no Brasil, uma escola privada. E aqui no Canadá a gente tem essa grande vantagem que a gente não precisa pagar a escola e a qualidade do ensino é muito boa, né? A qualidade das escolas são simplesmente espetacular, praticamente comparada a uma escola privada no Brasil, talvez comparada a algumas até melhor, né? Então é isso, pessoal. Essa é a minha mensagem pra vocês. Queria agradecer o meu ajudante de hoje, que desenhou tudo pra mim, meu esposo lindo. Te amo, papi. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!